esses três clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. Imagine só, um bilionário secreto batendo na porta do Corinthians com um caminhão de dinheiro para contratar quem o Timão quiser. Parece um sonho, não é verdade? Pois é o que pode estar acontecendo agora nos bastidores do Parque São Jorge. Fique aqui que eu vou te contar todos os detalhes dessa negociação que pode mudar o futuro do nosso poderoso Timão. E no final do vídeo nós vamos colocar um trecho aí dessa declaração aí do jornalista Jorge Nicola. Bora pra vinheta e na sequência a gente vai falar um pouquinho da notícia que tá mexendo nos bastidores do nosso poderoso Timão. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. E aí, fiel torcedor, sejam bem-vindos mais uma vez. A notícia de hoje é daquelas de parar o coração e fazer a gente sonhar alto, galera. Enquanto a gente espera a volta aí do Campeonato Brasileiro e a comissão técnica aproveita a pausa para poder ajustar o time, cara, uma bomba explodiu aí nos bastidores do Corinthians. Segundo o jornalista aí, cara, Jorge Nicola, o Corinthians foi procurado por um investidor com um poder financeiro gigantesco. Mas quem é esse cara? Trata-se do bilionário angolano Mário Gomes, dono do Monaco Group. E o plano dele não é pequeno não, cara. Ele quer criar um fundo de investimento pesado para injetar dinheiro e trazer reforços de peso para o futebol brasileiro. E o Corinthians é um dos seus alvos principais. Bom, a diretoria do Timão, inclusive, já foi apresentada ao projeto. Mas calma aí, qual é a pegadinha? Como exatamente esse dinheiro chegaria ao clube? É aqui que a coisa fica interessante. O plano do bilionário não é simplesmente dar o dinheiro, é uma parceria estratégica, uma jogada de mestre. Funciona assim, ó, presta atenção. Bom, vamos lá, galera. Imagine só, o Corinthians encontra um novo craque, uma joia do interior ou um clube menor, mas não tem grana para contratar, que é um dos problemas do Corinthians, né? E aí que o fundo de Mário Gomes entra, ele banca a contratação, o jogador veste o manto alvinegro e o investidor fica com uma fatia dos direitos econômicos para uma venda futura. Então ele contrata já com o objetivo de pensar lá na frente nesse jogador, ou seja, o Corinthians ganha reforço de peso sem precisar tirar dinheiro do caixa, turbinando então o elenco para brigar aí por títulos ainda esse ano. E quando esse jogador for vendido, né, para a Europa, por exemplo, o clube lucra esse dinheiro e o investidor também vai lucrar. É uma parceria onde todo mundo aí sai ganhando. Bom, se você tá gostando de saber desse bastidor aí, cara, e que quer que essa parceria dê certo mesmo, né? Tomara que dê certo, já coloca o botão no like aí embaixo. E se você é um torcedor fanático assim como eu e não quer perder nenhuma novidade do nosso poderoso Timão, já se inscreve aí, cara, ativa o sininho, dá um joinha também para poder apoiar aí o nosso canal, galera. Mas segura aí a emoção aí, galera, fiel torcedor, porque o Corinthians não está sozinho nessa. O jornalista Jorge Nicola revelou que o bilionário angolano também está em conversas avançadas com outros dois times grandes do Brasil, o Vasco e o Santos. Então a disputa dos milhões deste investidor já começou. Isso cria uma corrida nos bastidores para ver quem consegue fechar o melhor acordo e garantir esse poder de fogo no mercado da bola. Então não é só o Corinthians que esse investidor está de olho, também no Vasco e também no Santos. Então o Corinthians tem que correr atrás, né, dessa situação aí. Enquanto essa negociação milionária vai acontecer, tomara que aconteça para o Corinthians, a diretoria segue trabalhando com nomes como Carlos Vinícius para reforçar a equipe. Uma notícia boa no meio de tanta notícia ruim que às vezes a gente ouve aí do Corinthians. Tomara que essa notícia se concretize, que o Jorge Nicola ele tem umas fontes, né, dentro dos bastidores aí, e nessas fontes foi descoberto então esse bilionário aí que quer investir no Corinthians. Então é uma boa notícia para o torcedor. Tomara que o presidente interino agora que está no comando
seja rápido, seja esperto, né? Porque o Vasco da Gama do Pedrinho e o Santos também estão de olho nesse investimento, né? O Vasco e o Santos também querem receber esse investimento, então o Corinthians tem que ficar atento, né, cara? Tem que dar atenção total nesse investidor bilionário. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Tomara que se confirme o mais rápido possível essa situação e o Corinthians venha encontrar o melhor jogador no mercado, né, cara? Porque até agora, pelo que nós ficamos sabendo, Biel é um jogador que não fez nada na essa temporada, um jogador que praticamente nem jogou, né, cara? E o Carlos Vinícius também é um jogador bom, né? Um grande jogador, né? Um jogador que estava no Tottenham e tudo mais da Inglaterra, na Champions League, é um jogador bom, né? Mas, cara, o Corinthians tá sem grana para poder contratar jogadores de mais peso, assim, né? Então, esse investidor, de repente, seria o que faltava pro Corinthians aí, poder contratar jogadores com mais peso, né? Nessa equipe do Corinthians. Mas, cara, eu quero que você aí comente aqui embaixo, você aí, torcedor do Corinthians, deixa aqui o seu comentário. O que você achou aí dessa notícia? Será que o Jorge Nicola realmente tá com esse bastidor mesmo? Muita gente, às vezes, não acredita no Jorge Nicola, né, cara? Mas, querendo ou não, o Jorge Nicola tem influência, tem contatos, e ele pode, sim, ter trazido uma notícia verdadeira. Tem gente que já até disse aí, mas esse Jorge Nicola só traz notícia velha e ruim. Cara, essa notícia é novinha, fresquinha, acabou de sair aí, então tá todo mundo nos portais já falando a respeito desse bilionário que quer investir em algum clube brasileiro. Então a briga agora é o Vasco, Santos e o Corinthians. Bom, se ele tiver bom senso, né, e tiver entendimento um pouquinho do futebol aí brasileiro, vai saber que o Corinthians tem mais expressão, né, com todo respeito ao Vasco e o Santos, logicamente, mas o Corinthians tem muito mais expressão, né, cara, não se compara. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, o que você achou disso. Fale sobre isso, é importante a sua voz, o seu comentário. Nós vamos estar aqui lendo o seu comentário e vamos estar respondendo o seu comentário também para a gente criar uma conexão. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se não é inscrito, se inscreve, ative o sininho, todo o procedimento que você já sabe. E até o próximo vídeo, fiel torcedor, com notícias confirmando esse bilionário que vai investir no Corinthians. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses três clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da segunda para a terceira e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as três maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses três clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros,
Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês.